Você sabia que os elementos químicos não são encontrados em sua forma pura? O que eu quero dizer com isso? Se você pegar, por exemplo, ferro, estânio, todos os elementos da tabela periódica, nenhum deles vão ser encontrados. O ferro, por exemplo, ele não vai ser encontrado na forma ferro puro, ou o estânio na forma estânio puro. Eles sempre vão ser encontrados na forma estequiométrica. O que eu quero dizer? Por exemplo, nós temos aqui o óxido de estânio, né? Essas duas imagens que eu coloquei aqui são representações aqui do óxido de estânio, né? Ou seja, esse primeiro aqui nós temos uma representação cristalográfica dele, né? Aqui no caso é o minério de óxido de estânio. O óxido de estânio ele é encontrado na sua grande maioria na forma mineral, que é essa aqui, a cassiterita, a gente chama de cassiterita, a forma mineral do óxido de estânio. E aqui temos o pó de óxido de estânio, que geralmente é o que a gente utiliza para fazer as nossas pesquisas no laboratório, é, envolvendo o óxido de estânio. Assim como o estânio, os outros elementos, ferro, né, os metais de transição em geral, por exemplo, cobre, cobalto, todos eles vão ser encontrados na forma estequiométrica, ou seja, eles vão estar misturados na natureza ali, eles nunca vão ser encontrados na forma metálica, certo? E por que eu estou falando isso e qual é o objetivo desse vídeo de hoje? Basicamente é apresentar para vocês essa substância que é o óxido de estânio, certo? E com isso eu digo para vocês que eu vou fazer aqui uma série de outros vídeos aqui no canal falando sobre as formas de que esses metais são encontrados, né? Então, por exemplo, o ferro ele pode ser encontrado na forma de óxido, ele pode ser encontrado é, na forma de a bauxita, por exemplo, mas a gente vai ver isso em outros vídeos. Então, simbora nesse vídeo aqui. Olha só, uma das principais características do óxido de estânio, como eu mostrei anteriormente, é que o óxido de estânio ele vai estar sempre nessa forma aqui, que é a cassiterita, né? Ele tem essa fórmula molecular que é o SNO2, vocês, quem está aqui há bastante tempo no canal sabe identificar as fórmulas moleculares, né, das substâncias. E aqui eu coloquei algumas descrições, né? Cor, ele pode ser preto, amarelo, marrom, vermelho. E ele também, uma das partes mais importantes de um determinado material, porque o óxido de estânio vai ser utilizado para a construção, ou melhor dizendo, para a criação de materiais, sejam eles materiais eletrônicos, então a gente pode ter aí a criação de, ou a fabricação, que é um termo mais adequado, de pilhas, a gente pode fazer isso também, que depende do material. Hoje em dia a gente usa o lítio. O lítio é o metal mais utilizado para fazer bateria. Primeiro porque, apesar de ele não ser muito barato, ele possui uma reatividade química melhor que o estânio, certo? O simples fato dele ser um metal alcalino terroso já torna ele mais viável e melhor do ponto de vista reacional do que o estânio, certo? Então, uma das coisas mais importantes é a questão da dureza. Quanto mais resistência, né, quanto mais duro for o meu metal, o óxido sólido que eu estou trabalhando, melhor vai ser a sua resistência. O que nós queremos para construir um material? Resistência. E por que eu estou falando de materiais aqui? Porque, como eu falei, o óxido de estânio ele é muito utilizado para a criação de materiais, a construção, a fabricação de materiais. É, a gente pode construir, por exemplo, uma cerâmica, a gente pode construir uma mesa em material cerâmico. A partir do óxido de estânio, a gente pode construir fotocatalisadores, células solares. Existe uma infinidade de materiais que eu posso construir a partir dessa matéria-prima que é o óxido de estânio, certo? E aqui a gente tem algumas propriedades dele, como por exemplo o seu sistema cristalino, que nada mais é que a sua geometria. Você pode olhar aqui que ele é tetragonal, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu estou apenas finalizando a edição dele para poder trazer para vocês um pouco mais sobre os tipos de geometria das moléculas, né? E tetragonal é um tipo
de geometria, né? O óxido de estânio ele é tetragonal. A classe, aqui a gente entra num ponto bem complexo, né? Que a gente vai entrar na parte da teoria de grupos, simetria, né? Então, a classe simétrica, a classe de teoria de grupo desse material aqui, que é o óxido de estânio, é ditetragonal dipiramidal, né? Então, você vê esse nome aí, meu Deus, que coisa maluca, né? Isso não é assunto para esse vídeo, eu coloquei aqui apenas como uma forma de você ter essa informação, né? Mas quando a gente tiver um curso aqui sobre teoria de grupos, sobre simetria, eu vou trazer mais sobre essas informações para vocês, tá? Aqui temos o grupo espacial, que é P42, né? Então ele faz parte de um grupo P42 junto com outros óxidos, né? E esse tipo de óxido que faz parte desse grupo espacial a gente chama de rutilo. E aqui a gente tem alguns parâmetros quanto à célula unitária. O que é a célula unitária? Quando a gente estuda a estrutura cristalina, os sólidos, a gente entende que para que se tenha um cristal, e no caso do óxido de estânio nós temos um cristal, é necessário que os átomos estejam ordenados de uma forma extremamente uniforme. O que eu quero dizer com isso? Os átomos, eles vão estar num sólido, em geral, num sólido, o que acontece é o seguinte, os átomos, como os elétrons eles não têm um movimento como no gás, né? No gás as moléculas estão mais livres, então as partículas estão mais soltas e separadas entre si. Já no sólido, por conta dessa falta de movimentação e de transição dos elétrons, os átomos ficam mais unidos, próximos uns dos outros. E no caso de um sólido, a gente pode dizer que essa ordenação perfeita dos átomos é o que a gente chama de célula unitária. E para cada uma dessas células, a gente vai ter um parâmetro. A gente tem um parâmetro A, que nesse caso é igual a 4,7 angstroms, e o parâmetro C, que é igual a 3, vamos arredondar aqui para 2 angstroms, certo? Mas, basicamente, essa célula unitária ela vai reunir essa ordenação desses átomos ali na estrutura, né? Então, vai ser uma repetição atômica. Então, eu vou ter, se eu fizer uma simetria, a gente pode pensar assim, por exemplo, se eu quiser cortar essa estrutura aqui no meio, o que vai acontecer? Olha só, aqui eu posso cortar esse lado aqui da molécula, só esse lado aqui, ó, esse lado aqui de baixo. Aqui eu vou ter uma célula, bem aqui, ó, eu posso ter uma célula bem aqui. E aí eu posso simplesmente esquecer todas as outras partes aqui da molécula e focar só nessa célula aqui, nessa partezinha bem aqui. E aqui nós vamos ter que essa parte aqui ela é igual a todas as outras, porque ela é uma repetição das outras. E isso é uma célula unitária. Então eu posso cortar essa molécula inteira em lados iguais, quanto eu quiser aqui, que eu vou ter uma repetição. É tudo igual aqui, certo? Então, basicamente, essa é a ideia de célula unitária. Eu vou fazer uma videoaula só sobre célula unitária para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, né? Então, basicamente, eu fiz esse vídeo aqui só para mostrar para vocês, trazer uma curiosidade sobre o óxido de estânio, entender onde que ele é aplicado e também algumas propriedades estruturais desse óxido. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar o canal a crescer e valeu!